pessoal, esse episódio é um oferecimento da DocuSign, que é a solução líder em assinatura eletrônica no mundo, que para mim é um prazer estar trabalhando com uma marca que eu uso há vários anos, e principalmente agora, para quem empreende em tempos de pandemia, com diversos projetos, e está sempre buscando por uma solução simples, eficiente, 100% digital e segura, a DocuSign tem sido uma mão na roda para estar assinando e gerenciando os contratos no dia a dia. Então eu recomendo super, quem não conhece, o link está aqui. DocuSign, obrigado pelo apoio ao podcast e vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast, o episódio 33, e hoje eu estou recebendo aqui o Luiz Candreva. O Candreva ele é considerado um dos principais futuristas do Brasil. A gente vai falar o que é futurismo, se é o cara da bola de cristal, se é o cara que salva a pátria das empresas que estão passando por disrupção. Mas primeiro eu queria agradecer, Luiz, pela sua presença. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Então, Luiz, sabe que eu estava puxando pela memória, a primeira vez que eu te vi ouvir falar de você, e eu lembrei que eu acho que em 2015, quando eu estava gravando um episódio do Man the Arena, na Livraria Cultura, eu acho que você passou por lá numa gravação, porque eu lembro de um cara muito alto, que era o Candreva, tava lá, eu não lembro com quem era o convidado, e aí dali, mas você estava empreendendo na época, né? E dali, cara, eu lembro, agora que você falou, me deu, e juro, o pessoal vai falar, é tudo combinado, eles planejaram, é nada. Eu inclusive mandei um áudio pro Léo hoje mais cedo, falando, cara, eu não lembro quando foi essa primeira vez, mas eu lembro quando foi isso, foi, se eu não me engano, Maurício Cavalcante, pode ser, e Tony Celestino. Tony Celestino. Tava o In, o Tony, e cara, o Miguel. Eu acho que, o Miguel, desculpa, Maurício, Miguel. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi isso. Vocês estavam gravando esse negócio e eu tava no shopping por acaso, foi no shopping Guatemi, se eu não me engano. Isso, na Cultura. E eu passei na Livraria Cultura para acompanhar num dia gelado também, como esses agora do final de outono, começo de inverno brasileiro. É isso, pode ser que seja mesmo, é verdade. Agora que você falou, eu lembro disso, e aí eu associei o nome, quem era o Candreva, na época que você estava empreendendo, e mais recentemente você tem produzido conteúdo, falado muito, né, no ecossistema de inovação, seja em empresas, ou seja com startups, né? Mas antes de falar sobre o nosso tema do futurismo, né, primeiro eu queria falar, cara, que história é essa que você quebrou um recorde do Richard Branson? Não, e é um barato isso, né? Porque assim, não fui eu sozinho, a gente quebrou um recorde de kite parade, maior kite parade do mundo, de kitesurfing, né? E o Richard Branson, fundador da Virgin, lá que era loja de discos e virou tanta coisa, né? Já gravadora, loja de disco, coisa pro espaço, companhia aérea, enfim. Se tem alguém que sabe fazer spin-off, é esse brother. E aí ele fez um recorde de maior kite parade, maior número de pipas, maior número de velejadores com kitesurfing num espaço de 1 milha. 1.600 metros. E aí o pessoal organizou junto lá do... Como é que chamava, né? Mesma parada? Winds for Future. Que foi os caras construíram uma cidade super ecológica e sustentável em cima da praia, no Cumbuco, e parte do negócio para dar visibilidade para todos os temas que estavam sendo tratados lá foi bater esse recorde. Aí juntaram, eu não lembro o número agora também, mas sei lá, 600, 700 kitesurfistas, e eu, um kitesurfista recente, tinha aprendido coisa de 1 mês e pouco antes, ainda meio... Falei, vou estragar o recorde, vou entrar no meio da galera, vou enrolar minha pipa, eu vou criar o maior acidente de kitesurfing do planeta. E no final houve uma pequena brecha e eu entrei e, cara, fiz lá o percurso e foi um barato, assim, muito legal fazer parte disso. E tá no Guinness, né? Então eu lembro a galera contando e tal. Tem os vídeos, tá no meu Instagram lá do Winds for Future também, que é W4, né? 4 em inglês. Tá, quem quiser procurar depois pode ver, muito bacana. Inclusive, Léo, sem me alongar nesse tema, mas esse ano a gente ia fazer de novo, ano passado, e esse ano ia ser feito de novo. Óbvio que por conta de pandemia não aconteceu, mas eles vão construir a Cidade do Vento, que vai rolar lá no Cumbuco também. Então, quem aí é um kitesurfista iniciante ou que está começando, o Richard Branson certamente, deixa eu só desligar que a Siri resolveu participar aqui do nosso... Sei lá por que ela resolveu entrar aqui, mas o Richard Branson provavelmente, ele já anunciou que vai tentar bater o recorde de novo, vai conseguir, e aí nós vamos bater o recorde de novo e vamos ficar nessa troca até a hora que a gente somar todos os kitesurfistas num lugar só, e vamos que vamos. E logo mais na conta bancária também, né, competir com ele, né, Luiz? Olha, essa daí, se ele continuar com companhia aérea, né, usando palavras dele mesmo, né, como se tornar um milionário,
se torne um bilionário, compre uma companhia aérea e você vira milionário, entendeu? Você vai regredindo. E para ser mais rápido, vai para o aeroespacial, né? E aí você consegue mais rápido a tua meta, né? Mais rápido, Ô Luiz, o que é essa fixação com 2179 nas suas palestras? Porque eu vi até um comentário no seu post falando do nosso episódio, né? Porque você falou, Léo, pode colocar o futuro em tal. Eu coloquei 2050, né? Que eu falei, puta, 30 anos para frente e tal. E aí eu vi nos comentários, eu vi outras palestras suas falando o futuro em 2179 e uma pessoa falando, por que não 2079? Você brincou, eu tentei, né? Qual a fixação com o número? Eu vi lá, acho que foi o Rodrigo que mandou, inclusive esse cara é brilhante, ele tem um pós-doutorado em estudos de religião e mais um monte de coisa, então é um cara com uma cabeça completamente diferente, né, porque tem a ver muito com os hábitos humanos, né, a gente está falando da parte talvez mais intrínseca de alguns dos nossos comportamentos. E ele colocou lá 2179, isso cara, não é que 2179 é um ano maravilhoso, nossa, quando a gente chegar lá vai ser tudo incrível. A gente, fazendo uma série de debates, a gente faz uma roda chamada Disruptive Talks, que é uma roda de debates e bate-papo sobre o futuro, e a gente fazia isso offline, depois transportou isso para Zoom e N plataformas, e levamos isso para o tal do Clubhouse, e foi uma recorrência de muita gente participando, salas bem grandes, 400 pessoas, 1.000 e tantas pessoas, falando sobre futuro. E é natural nosso olhar para o agora, então volta e meia a galera começava a puxar para o presente, sabe? Vir para o presente. E a gente falou, é o seguinte, 2179, e aí ficou, a gente usava vários anos diferentes e uma hora começou a fixar 2179 e ficou esse como o ano para a galera falar, como é que é para projetar lá para frente, então, sei lá, uns 150 anos para frente. É aleatório, não tem nada de especial nesse ano, na verdade, mas ficou fixado de tal modo, inclusive, que a gente até registrou como marca, porque a gente falou, bom, estamos usando tanto que, sinceramente, é capaz de a gente, sabe, como é o futuro 2179, vamos, o líder 2179, que é quase que uma hipérbole para dizer, projetem para frente em vez de ficar presos no agora, o que é uma coisa que não é muito fácil de fazer, não é recorrente, então a gente usou esse artifício, é um artifício no final do dia. Muito legal. E Luiz, me fala um pouco assim, o que é o conceito de futurismo, né? Que é uma palavra muito usada hoje em dia, às vezes mal usada, né? As pessoas não têm muito noção do que significa, né? E o que as pessoas buscam, as empresas, os seus projetos, como que o futurismo entra no dia a dia do teu trabalho, da AIO? Como que você chegou nisso? Porque quando eu te conheci você era empreendedor, né? E a gente pode juntar um breve histórico para chegar em futurismo e aí a gente tem vários temas que a gente pode falar pela frente. Não, show, acho que é isso mesmo. Cara, é assim, primeiro que é muito legal o que você falou no começo, né? Não tem nada de bola de cristal, né? Se alguém te falar que prevê o futuro, pode ter certeza que é um charlatão ou é alguém super poderoso com um negócio que eu nunca vi na vida. Pode ser que exista, não vou dizer que não. Mas o grande lance é desenhar cenários, basicamente é uma ciência, um ramo que analisa cenários para frente, que identifica sinais, hipóteses, tendências para construir um cenário para o futuro. Qual a vantagem de você construir um cenário? Com as coisas mudando na velocidade que elas mudam, e hoje em dia isso é já batido, né? Há alguns anos não era. Quando a gente estava lá na Livraria Cultura, não era isso, não, as coisas mudam muito. Isso é uma coisa que a gente falou tanto agora que parece que a gente sempre soube disso, mas houve um momento de transição em que a galera não entendia, sobretudo das grandes corporações e a grande maioria das pessoas, em startups se falava muito disso, mas no macro ainda não era uma coisa muito falada. E aí, o que acabou acontecendo é que isso virou mainstream. E se virou mainstream, todo mundo está acostumado com a grande velocidade. Só que ela está ficando cada vez maior, justamente porque as pessoas estão mais acostumadas, com mais acesso, com mais possibilidade de transformações. A velocidade de tudo aumenta, né? Você vai corroendo a relevância. Então, você traçar cenários te permite se preparar para aproveitar oportunidades e evitar riscos. E aí, parece meio binário, mas é meio assim mesmo, né? Todos os dias as empresas e os profissionais aumentam ou perdem relevância. Você nunca tem um momento de ou você está estável, é difícil, geralmente você está ou perdendo ou ganhando muita relevância. Então, exemplo fácil para o pessoal contextualizar, pega um Zoom da vida, ou Meets, ou qualquer uma dessas plataformas que todas já existiam, vale dizer, antes da pandemia, né? A gente não criou nada agora, tudo isso já existia. Elas roubaram relevância, sequestraram relevância das companhias aéreas, por exemplo. Percebe que não é linear, né? É muito transversal, mas tanto que o Zoom começou a valer a mesma coisa que as 12 principais companhias aéreas do mundo. Então, esse sequestro de relevância fez com que as companhias perdessem e o Zoom ganhasse. E depois de um tempo, com o final da pandemia, isso diminui um pouco aqui, aumenta dali. O Google, quando surgiu, páginas amarelas, subtrai totalmente a relevância, joga para a internet e tal. E tem N exemplos. Tem exemplos mais gritantes, com delta maior, e tem exemplos menorzinhos.
Então, a ideia de traçar cenários é para manter sempre à frente, sempre crescendo, sempre aumentando a relevância. E isso, como você bem colocou, se tornou uma coisa agora meio em voga, assim, né? Começou a crescer. E aí, já fazendo um paralelo, né? Você falou, pô, pensando em carreira, né? Eu sou lá atrás jurídico, formação em direito, quer dizer, bem lá atrás. Nessa jornada toda, me levou para startups, me levou para um mundo desses de transformações, de velocidade, de etc. Startups dando certo, dando errado, o próprio EasyPark, que foi o que você mencionou na época, acabou não funcionando, o que, aliás, é bem recorrente em startups, vale dizer, né? A galera fala, nossa, mas como assim? Faliu? A grande maioria vai para o Beleléu, o que é o maior mérito, inclusive, para as que não vão. E nesse cenário de tentar preparar para poder aproveitar essas para frente, nessa pivotagem que as startups fazem, etc., eu comecei a ficar numa intersecção entre grandes empresas e as pequenas, que era aquela coisa que o pessoal fazia um pouco de open innovation, que agora também está mais no mainstream, vamos dizer assim, de você conectar essas duas pontas, porque de um lado você tem a empresa com grana, acesso, capital humano, um monte de coisa e meio engessada, e de outro você tem as startups ágeis pra caramba, mas sem grana, sem marca, sem gente, tipo, ferradas, mas com a cabeça certa, né? Então você tem a cabeça e você tem a musculatura. Então nessa intersecção eu via muito valor. No meio do caminho surgiu o Hub São Paulo, me convidaram e eu tive dentro do governo do estado de São Paulo, trabalhando em inovação dentro do governo, que é um negócio muito diferente, porque era Veja, o governo é o maior player da economia, né? A gente concorde ou não, ele, ao meu ver, infelizmente é o maior player da economia. Eu falei, isso pode ser interessante. Então, essa intersecção entre academia, governo, empresas e ecossistema de inovação, ali tinha um mix interessante. E começou a ser recorrente as empresas começarem a procurar como é que elas fariam, o pessoal chama de transformação digital, mas como é que elas fariam para estar a par das mudanças de agora. Isso está tão na moda agora, eu estava comentando com o meu time esses dias, todo mundo que está acompanhando a gente, você inclusive deve ter visto propagandas, por exemplo, de grandes bancos, não vou mencionar, começa com Brata, termina com Desco, e falando o futuro sei lá o quê, a Sadia, futuro sei lá do quê, se você pegar as marcas de fora do Brasil, inclusive, se fala muito de futuro, a pandemia acelerou isso demais. Eu acho que o que foi, que você falou até de mau uso, o que foi o coach lá atrás é capaz de virar. Agora, como tem coaches excepcionais, eu já tive todo o preconceito do mundo, e depois que eu participei de alguns treinamentos, eu inclusive menciono sempre, não é jabá, mas o líder do futuro lá da Crescimento é transformador, e inclusive o cara que me levou para fazer esse curso como convidado, que é CEO deles hoje, que é do Grupo Cegos e tal, que é o André Marim. Eu não sei se você o conhece, mas o Marim foi fundador de uma startup que permitia conectar peer-to-peer para carro. Você podia alugar o carro de alguém, podia alugar o seu carro e coisa e tal. E também não sucedeu, porque sharing economy no Brasil, o exemplo do que era o EasyPark, é uma coisa mais complexa. E ele hoje está lá e é um curso transformador. Então tem coach muito ruim, tem coach muito bom. Eu acho que dentro do espaço de futuro vai começar a acontecer a mesma coisa. Você tem profissionais excelentes, isso no mundo inteiro e já há décadas, que trabalham com governos, trabalham com empresas enormes, trabalham com empresas menores, e no Brasil a mesma coisa, e você vai começar a ter os meio charlatões, ou sei lá, aquilo lá não tem o que fazer, eu ponho aqui, um título. Os consultores da transformação digital, né? Porque hoje, basicamente, o que a gente vê, né, porque você falou muito bem, né? Acho que 5 anos atrás, né? O calor não era tão grande nas grandes empresas em relação putz, cara, se eu não me mexer, o meu mercado vai mudar muito rápido, né? Então a gente via, né, 5 anos as fintechs, né, e-commerce, tudo crescendo muito rápido, mas talvez as iniciativas de inovação nas empresas era muito mais para PR do que por sobrevivência, né? E eu falo isso porque eu tenho uma agência digital que ele tem um papel um pouco consultivo em empresas nacionais e multinacionais, e hoje o papel que a gente exerce, ele não é só da comunicação, né? Ele é quase que presença num board, né, de senior management para ajudar a conectar ponto e entender, né, como é que você traz ferramenta de transformação da empresa. Só que mudar a cultura, né, de uma empresa tradicional é muito difícil, você deve viver isso todo dia, né? Então, como é que você vê essa questão de tanto repertório que você tem e de visão, né, e de repente você vai, sei lá, pode dar uma palestra, dar uma consultoria para uma empresa tradicional e ver que, cara, não vai transformar, né? Como é que você lida com isso? Então, cara, isso era mais recorrente, mas ainda é.
O que acontece em alguns aspectos é que você vê, até o próprio cargo muitas vezes é CDO, né? Digital Officer, não sei o quê, ou Chief Digital Transformation, não sei o quê. O foco no digital parece o caminho, porque você fala, tá tudo se digitalizando e tal. Mas no final do dia é muito mais sobre pessoas e sobre comportamentos. Isso para você, por exemplo, é batido, porque como você falou, você tá nisso há um tempão. E talvez até para as pessoas que recebem, mas eles confundem o uso de ferramenta, de ferramental, com a solução. Então o cara contrata todo tipo de software imaginável, tecnológico, HD, pá, não sei, todas aquelas siglas maravilhosas, em top de software e fala, pronto, ufa, digitalizamos, estamos transformados. Ou traz alguém de fora, é o que você falou, me traz lá para fazer uma palestra, fazer um processo de transformação junto com a diretoria, identificar sinais e tal, e a gente mapeia e fala, ó, o problema está aqui, aqui, ali e tal. Hoje com a EO o que a gente faz, eu já conto um pouco melhor da EO, mas basicamente a gente tem alguns pilares entre educação e a transformação mais interna. A gente atua junto com as empresas justamente para identificar onde é que estão os pepinos, os gargalos e começar a desenrolar essas coisas. Porque não é uma coisa só, sobretudo em organizações enormes. Hoje a gente atende empresas muito, muito grandes, assim. Então, sei lá, algumas que eu posso falar, a gente atende a Sky, atende a Oi, atende a Natura, atende Boticário. São os caras gigantescos. Então, óbvio que não é um pepino, são várias coisinhas que contribuem para você ficar um pouco mais lento. O que é natural da empresa também, não tem problema ela ser mais lenta, é porque ela é enorme, então é bom que ela seja enorme. É melhor ser enorme e um pouco mais lento do que ser minúsculo e super ágil, certo? Então, tudo que a empresa minúscula busca ser enorme. É normal, tudo bem. Mas se olha muito para tecnologia, se olha muito para soluções, e se olha muito para trazer alguém externo, e se olha pouco para dentro. Então, muito do trabalho é conseguir convencer, e geralmente você tem hoje em dia sponsor, você tem uns caras dentro que falam, cara, eu sei o que tá rolando, eu sinto, eu vejo, e cara, e você vê uma ansiedade, não é uma ansiedade, mas um senso de urgência muito importante de a gente precisa resolver, porque senão esse negócio inteiro maravilhoso aqui vai acabar. E aí esses caras ajudam muito, entendeu? Quando você tem dentro da organização esses executivos que te ajudam a levar, ou quando eventualmente você tem um founder ou alguém que está lá há tanto tempo que faz quase o papel de founder, então o cara tem 30 anos de empresa, mas ele não é apegado, então ele tem uma tarimba gigante, ele consegue push the change, e aí o que a gente faz, cara, basicamente termos em inglês que fica chique, assim, quick wins, baby steps. Mas o que é o negócio? Pega um pedacinho que ninguém quer, sabe aquele cantinho da empresa, aquela área, aquele produto que tipo, tá lá jogado de lado, pega aquele negócio e faz com aqueles 5%, você em vez de gerar, sei lá, os 12% de retorno que ele gerava, faz ele gerar 20%, com pequenas mudanças, entendeu? Faz ele gerar, aí o cara fala, porra, aí você vai lá e mostra o resultado, fala, me dá um pouquinho mais, que eu vou te mostrar que funciona aqui, ali e tal. E aí você vai construindo uma base, eu já fui mais chita de falar, não, tem que ir de uma vez, senão já não adianta, porque não são funciona. pessoas. Não funciona, meio goela abaixo não vai. Mas o que acaba acontecendo hoje é que a sensibilização é mais fácil também. A pandemia, inclusive, ajudou bastante nisso porque acelerou um monte de processos. O pessoal conseguiu ter a ideia da ruptura, que é uma coisa que não é tão clara. Porque quando ela acontece na sua indústria, já é meio tarde demais. Se você já está no momento de ruptura, da tal da disrupção, você já ficou para trás. O que aconteceu agora é que foi uma ruptura tão ampla, e socialmente falando, atingiu todo mundo, que o cara sentiu isso no dia a dia dele, dos filhos dele, da família, sabe, dos pais, e aí ele falou, porra, olha que ruptura, olha como isso impacta, né? E isso facilita muito na hora que você vai conversar, porque você consegue usar um paralelo e falar, tá vendo como rolou que os sinais hoje vêm de todos os lados, né? Em tudo que você faz na vida, você tem sinal de disrupção, então fica fácil de entender, né? Antes você falava, né? Era padrão, né? Você era chavão numa palestra, você falar de táxi versus Uber, né? E Kodak, Blockbuster. Exato, né? Blockbuster, Netflix e por aí vai, né? Então hoje, né, a disrupção é outra, né? Sei lá, é BRF versus Memphis Meat, que agora mudou de nome, né? Upscale Foods, eu acho, se não me engano o nome, né? É transversal, né? Aí que tá. O seu concorrente não é mais o cara que faz exatamente o que você faz, mas no final do dia, ele resolve o mesmo problema. E aí, isso é uma questão de uma maneira de enxergar, e aí não tem pretensão nenhuma no que eu vou falar, tá? Mas é uma maneira que ficou tão automática para mim já há muito tempo, eu não consigo enxergar como o business, mas eu começo a olhar sempre qual é a dor que qualquer coisa está resolvendo, onde é que estão os pain points. Então, é como se fosse aquele Value Proposition Canvas instalado como um software. Eu só enxergo dessa maneira. Então,
E depois que você consegue fazer isso, não é questão de uma evolução, é uma maneira de ver. E você começa a enxergar dessa maneira, você começa a perceber os concorrentes. Você fala, isso aqui, por exemplo, carro autônomo. Carro autônomo começa a rolar e tal, já estão olhando por aí, já não é tão notícia novidade. Mas uma indústria que a gente esquece que pode ser impactada por isso, por exemplo, é a indústria de aço. Pega uma ArcelorMittal da vida. Cara, ArcelorMittal faz aço, o carro põe X toneladas de aço lá nele, mas se o carro dirige sozinho, você precisa de menos barras de proteção, porque o carro tem menos acidente. Então, se ele tem menos barras de proteção, a ArcelorMittal, que não tem nada a ver com o carro dirigir sozinho ou não, vai ter um impacto nela lá. E isso vai aumentar a oferta de aço, o que provavelmente deixa mais barato para uma outra indústria. Então o cara que faz a estante do supermercado XPTO é capaz de ficar mais barato. Mas aí o cara do supermercado tem menos necessidade da estante, porque ele consegue ter mais just in time, aquele monte de siglas também e tal. Então você começa, assim, quando você vai fazendo esse fio da meada, o que é delicioso, a gente vai fazer daqui a pouco aqui no papo, porque a gente tem uma pauta. O Léo preparou uma pauta, eu não estou fazendo puxada de saco, mas eu elogio o público. Eu mandei até pro galera e falei, pô, que pauta bem feita, tipo, que coisa bem trabalhada. Você vê que é fruto de experiência. Você já faz isso com recorrência, a pauta ficou redonda, porque a gente vai puxar um fio da meada que no final do dia a minha ideia é que o pessoal consiga perceber que as concorrências que vão ser feitas no seu negócio que está acompanhando com a gente, ou no negócio em que você trabalha, elas não são tão óbvias assim. E o que é mágico, porque significa que as oportunidades também não são tão poucas, elas são esparsas, distribuídas. Então vai muito naquela de tipo, vamos aproveitar. Porque se a gente estiver à frente desse jogo, vai ter um monte de coisa escondidinha aqui, que se a gente pegar 3, 4 dessas, a gente dá um salto. As peças no tabuleiro hoje mexem mais do que elas mexiam antes, o que permite que você avance, coisa que antes era muito difícil. Para fechar o arco só, se você pega, você falou até anteriormente, né, as empresas se mexiam menos. O diferencial competitivo era de 30, 40 anos. Então o cara criava uma parada e, cara, monta em cima, porque vai ser muito difícil alguém conseguir quebrar essa estrutura. Uma Coca-Cola, líder de mercado décadas, voando. Microsoft, é outro dia, Microsoft, voando, continua lá em cima, mas já sofreu em algumas áreas mais recentemente. Uma IBM, que era dominante, assim, ad eterna. A IBM era um negócio, um monstro, a Xerox, empresas que eram poderosíssimas e, mesmo tão fortes, foram corroídas. E aí eu brinco que elas são tipo aquele bandido do Exterminador do Futuro 2, sabe? Aquele que é todo de líquido, que você mete bala e ele continua andando. Hã? O T-1000. T-1000, tá vendo? Você mais aprofundadamente já deu até a especificação técnica aí do robô assassino, mas porque elas aguentam tomar muita porrada e continuar em frente. A Kodak, a Blockbuster que a gente falou, por exemplo, não são T-1000, são T-200, que não davam conta do negócio. Então, assim, para dizer que essa transformação ela é cada vez mais recorrente e a abertura para as pessoas também é. Então as pessoas estão ficando mais acostumadas com o caos, o que é muito bom. Luiz, dentro desse... E eu acho isso muito legal, porque isso é parte do papo que eu gosto de ter quando eu estou dando palestra ou discutindo, é conectar ponto, né? Então daí você vê os insights que você cria na cabeça das pessoas, né? Porque a gente acaba trazendo o não óbvio, né? Porque é muito fácil você ver a disrupção próxima quando você falou de carro autônomo, quando você falou um tempo atrás, né, do Zoom, né? E ele concorre com companhia aérea, não necessariamente com Skype que ficou para trás, né? E por aí vai, né? Então a coisa muito mais... Companhia aérea, restaurante, hotel, Uber, se você parar para pensar, toda essa cadeia, o Zoom fala, legal, dá cá. E por isso que ele cresceu tanto de valor, porque ele captura valor de muita coisa que tinha no meio do caminho, né? E aí o que eu vejo assim, né, os bons futuristas, né, que conseguem projetar cenários futuros, né, eles conseguem pegar todos esses pontinhos dispersos e colocar numa ordem desse fio da meada, que daí você não tá olhando 5, 10 anos, você consegue olhar 30, 50, 100 anos quase para frente, né, essa cadeia, né, do dominó todo, que quando você mexe um, você move um monte, né, e daí tem esses macro temas aqui que eu queria conversar com você, né, eu tinha visto, né, o seu papo com o Marcelo Toledo, né, no Excepcionais, né, que, puta, meu, e o que ele fez, o estúdio que ele fez lá tá fantástico, né? Não, maravilhoso, ele é um cara super bacana, é muito gostoso conversar com gente inteligente, né, tipo, a parada flui, né, porque você vai cabocando, a curiosidade vai levando a gente pra frente. Você sabe que eu fui o cobaia, né? Eu fui o primeiro. Eu soube. Eu acompanhei, eu vi o teu episódio também. O primeiro da fase do estúdio, né? Mas fantástico. Então, eu vi vários temas que vocês discutiram e eu queria pegar alguns deles e aprofundar e trazer outros, né? Então, por exemplo, né? Eu queria começar, até numa ordem diferente do que eu tinha colocado na pauta, um tema que eu gosto muito, que é Food Tech
e a Agtex, que está muito interligado, né? Que é do substituição na área de alimentos e no agronegócio. Né? Quando a gente projeta em um futuro aí para 2050 9 bilhões de habitantes, né? A eficiência, sustentabilidade e tudo mais desses dois segmentos são fundamentais, né? O que você enxerga de uma forma macro e quais são os pontinhos que você conectou nesse segmento? Cara, primeiro eu acho algumas coisas importantes da gente falar. Futuro não comporta juízo de valor. Então, se é bom, se é ruim, a gente faz pouca essa análise, porque isso muda muito de acordo com as épocas, o que é bom, o que é ruim, né? É meio tipo, vai chover, você ou sai com guarda-chuva, não sai, ou toma chuva. Se você não for Zeus e falar, pare de chover, vai tomar chuva ou vai ter que se preparar. Então, esse é um primeiro ponto importante. Outra coisa que eu acho relevante de trazer para quem está aqui escutando e para todo mundo, não olhar o futuro com os olhos do presente como a gente não olha o passado com os olhos do presente. Porque se a gente olhar os passados com os olhos do presente, a gente vai falar, caramba, os romanos escravizaram os caras lá, os gauleses lá, e foram lá e invadiram e pegaram os gregos. E parece um absurdo, mas para a época era super aceitável. E aí, com o tempo, isso parece o suzerano e o vassalo na Idade Média. Então, sempre quando a gente olha as condições de trabalho no início da Revolução Industrial, tudo isso vai parecer uma coisa completamente bárbara, tipo, que absurdo que a gente deixa. E na nossa geração mesmo, quando a gente estava na escola, a gente sofria bullying, que se fizer hoje nas crianças de hoje, isso é uma aberração quase, né? Exato. E aí é super importante a gente sempre entender isso, né? O prisma com o qual a gente olha cada época do tempo não pode ser o prisma atual. A gente tem que olhar as coisas tentando projetar para frente. Então, óbvio, quando a gente fala de futuro, a mesma coisa acontece. A distorção acontece, então isso é importante de entender. E aí, falando especificamente de AgTech e FoodTech, eu adoro esse tema também, para mim, assim, são duas áreas fascinantes, porque elas são áreas em que você tem potencialmente todas as pessoas como mercado. Se tem uma coisa que todas as culturas são muito parecidas, além de música, é sentar em torno do alimento. Não vou dizer nem a mesa, porque assim como eu estou no chão, culturas asiáticas sentam às vezes no chão, outros sentam em volta de uma fogueira, mas qualquer povo no planeta, durante a história inteira, se sentou em torno do alimento. Então existe um ritual ali muito importante. Então, naturalmente, quando você impacta a maneira de produzir, distribuir, consumir alimentos, você impacta o comportamento de todos. Então, por isso, para mim, é uma das áreas mais fascinantes. Quando você olha a comida, de maneira geral, você tem duas coisas, a produção e a distribuição. São as duas coisas principais. E se você vai lá para trás, e esse exercício eu sempre faço de um pêndulo do passado para agora, lá atrás a galera tinha, olha o volume de incertezas que tinha um Neandertal, um Homo sapiens primordial, ele saía para coletar, né, os coletores caçadores, ele dependia do acaso. A caça já é bem mais para frente, mas o cara dependia de achar uma carcaça, de achar de um animal morto, por exemplo, que fosse caçado por outro animal, de achar um fruto, achar uma coisa assim, e de repente um cara olhou e falou assim, opa, se a gente jogar aquela sementinha, a árvore já nasce, né? Se eu pegar a semente eu mesmo e plantar, vai nascer também, eu acho. Tipo, parece muito óbvio pra gente com os olhos de hoje, mas em algum momento isso é uma das coisas mais disruptivas da história. A gente fala de disrupção, Big Data. O brother que pegou a semente, pôs no chão e eliminou a incerteza de não ter o alimento, e veja, isso dá origem para religiões, isso dá origem para hábitos, porque os caras começaram a ver, não, precisamos louvar o Deus da chuva e não sei o que, as estações, o conhecimento do clima, uma série de coisas, o aumento da população vem dessa disrupção poderosíssima. Cidades, assentamentos, né? Assentamentos, exato. Contar história para juntar todo mundo, né? Muito sapiens tudo isso, né? Exato. Assim, é bom plantar essa sementinha, com perdão do trocadilho, porque logo mais a gente vai falar, entre outras coisas, sobre o que vem pela frente. E aí, muito disso vem da tecnologia ou das disrupções que aparecem, para bem e para mal. Bom, o negócio é o seguinte, alguém bolou essa parada, e desde então a gente teve evoluções incrementais, a gente teve um monte de coisa interessante, mas basicamente é a mesma coisa. A gente tem a pecuária e a agricultura como base, a gente planta ou cria animais para nossa alimentação, certo? É basicamente isso que a gente faz desde sempre. Tem pouca mudança nisso daí. Melhorou muito, tem defensivo agrícola, tem transgênico, tem um monte de coisa que o pessoal fala que é ruim, que é bom. Tem um monte de coisa, mas elas são evoluções em cima desse negócio. Agora, olhando para frente, a gente tem um paradigma de que a gente consegue agora mexer na parte mais, vamos dizer, sintetizar o alimento. E isso muda o jogo, porque você não precisa mais do campo. E aí, se você pensar, né, você falou dos não óbvios, eu adoro essa ideia de não óbvios, porque
Você fazer a carne impressa, que é a Mosa Meat, a Memphis Meat, Upscale, sei lá, os nomes que importam, a de frango lá de Israel, que eu esqueci o nome agora, e outras inúmeras, só para quem está acompanhando, a gente às vezes não está acompanhando isso, essas empresas fazem as chamadas clean meats, ou seja, as carnes limpas, vamos dizer assim, que são, não é o plant-based, que vocês já devem ter visto, a Fazenda do Futuro, Beyond ou Meat. a Beyond Meat, que faz carnes de vegetais, mas que eles colocam hemoglobina ou elementos da hemoglobina a partir de vegetais também, então ela dá o sabor muito parecido com o da proteína animal de verdade. Esse não, esses são feitos a partir de células, pegam 10 células e produzem em tese 50 mil toneladas de carne de verdade, sem nenhum dano para o animal, né? Porque se você pensar bem, 10 células é uma gota de sangue, tem sobra, né? Então, o resumo é, esses caras produzem esses negócios, já existe. Custava $330 mil uma almôndega, coisa de 3, 4 anos. Agora, um pedaço de frango custa $7. Em Singapura, inclusive, já tem menu degustação sendo feito com isso desde o ano passado. E com pratos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, tem frango a passarinho lá sendo vendido, mas um frango que não foi um frango de verdade, é só uma carne produzida em laboratório, inclusive muitas vezes impressa numa impressora 3D. E aí o que é importante disso? Duas coisas. A gente consegue produzir de maneira sintética. A gente vai lá e cria esse negócio a partir do vento, entre aspas, a gente consegue sintetizar isso numa unidade industrial. E a segunda coisa é a distribuição. A gente consegue produzir em loco com uma impressora 3D. Então você quebrou a estrutura de produção e você quebrou a estrutura de distribuição. E aí, onde está o não óbvio nesse negócio todo? Você entrar nesse mercado é caríssimo. É química, é altos processos super complexos, patente disso, daquilo, é hiper caro. E vai ser um mercado para 10 empresas e vão ter 3 ou 4 que vão ganhar esse jogo. Quando abrir a IPO disso, tem que enfiar a mão e botar dinheiro. Já fica aqui, eu não estou dando dica de ações, mas esse troço abriu, vai para dentro. Agora, na cadeia que elas quebram, tem um monte de coisa, Léo. Então, por exemplo, quando você vai comprar a carne no supermercado, esse é um exemplo que eu dou com recorrência, ela vem numa bandeja, ou no açougue, ela vem numa bandejinha. Essa bandejinha vem com um plástico filme, que vem com uma etiqueta, que vem com uma cola, que vem com uma tinta, que foi para lá porque o estoquista pôs lá, que veio com o caminhão e tal. Esses caras todos desaparecem na jogada. Porque eles são desnecessários a partir do momento que você consegue, ou parte deles. Quando eu falo que vai desaparecer, não quer dizer que some todo mundo, mas quer dizer que reduz muito. E se reduz muito, vira tipo disco de vinil com MP3. Você vai me falar qual que está crescendo, música virtual ou disco de vinil? Tem mercado para o disco de vinil, continua lá e vai continuar tendo para sempre, mas não é um mercado crescente, é um mercado estável, de nicho, para uma galera que quer. A mesma coisa vai acontecer para esse outro negócio. Então, o cara da etiqueta, o caminhão, o cara que faz o pneu, o cara que vende o diesel, o cara que produz o caminhão, o veterinário, quem produz o antibiótico, a cerca, o agrônomo, toda essa galera perde relevância quando você consegue produzir e distribuir de outra maneira o alimento. E aí nisso tem um monte de oportunidade. Então, para mim o insight principal é, isso vale para carne, por exemplo, que a gente está falando, e vale para outros tipos de alimento também, e vai abraçar em outras áreas. Por exemplo, os grãos são usados no mundo, 30% dos grãos, são 30 e poucos por cento, são usados para alimentar equinos, bovinos e suínos. Se você não tem mais o equino, o bovino e o suíno para alimentar, sobra 30 e tantos por cento a mais de grão. O que acontece com o valor do grão? Desaba, o que significa no final do dia que a economia do Brasil, por exemplo, sofre muito com isso, porque tudo que o principal produto de exportação são esses. O que acontece com o valor da terra? Desaba, porque você começa, para que você vai? A terra em si, ela é muito valiosa, assim como a água, porque tem escassez. A gente está trabalhando num ambiente de escassez para abundância. Água, todo mundo fala, não tem água, não tem água. De fato, no padrão de hoje, não. Mas tem água para chuchu nos oceanos. Mas tá salgada, tem que desalinizar. E custa caro. Custa caro por quê? Porque a eletricidade custa caro, mas a eletricidade é abundante em potencial. Ela só não é ainda porque a gente produz de maneiras que até hoje eram eficientes, mas que são mais escassas olhando para amanhã. Mas com sol, eólica e etc., você tem energia quase que ilimitada a custo ridiculamente baixo. Se você pegar o estatista, o pessoal que acompanha aí, o World in Data, tem um monte desses sites, são maravilhosos. O custo de energia solar fez isso, é um gráfico, de verdade, não é que ele é inclinadinho, ele é assim, tipo, é quase um risco para baixo, e a eficiência é ao contrário. Então você tem um X dizendo o seguinte, cara, tá ficando muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais acessível. E aí, para fechar o amarrado todo, você tem eletricidade abundante,
com água abundante. Com terra desnecessária. grão. O valor da terra despenca. O que acontece com o valor do alimento no final do dia? Também cai. As pessoas têm acesso a alimentos de maior qualidade. Ah, mas eu não vou comer a carne que é impressa, que é feita em laboratório. Filé mignon, R$2, colchão duro, R$18. O incentivo financeiro já está lá. Então não adianta você, assim, às vezes o pessoal fala, tá? Eu falo, galera, pensa no afegão médio, na massa populacional. O preço é o principal direcionador. Ninguém fica escolhendo lá a tabela nutricional. Isso acontece nos bairros altamente ricos dos países. Ah, orgânicos, eu vou comprar a banana orgânica. Irmão, todo mundo compra por preço. Uma pequena parcela compra por outros fatores. Então, isso para dizer o seguinte, olha como algumas, que são incríveis, mas são algumas disrupções, quebram uma cadeia enorme e abrem muitas oportunidades no meio disso. E aí fica o questionamento para a galera que está acompanhando de, e no seu mercado? Onde é que estão esses grandes disruptores, porque são eventos, não é uma coisa que acontece toda hora, e quais são os não óbvios que decorrem deles? As oportunidades estão lá, e tem um monte delas, basta a gente conseguir analisar. Você sabe que em food tech e ag tech, né, quando você fala, eu acho que o grande ponto, né, de disrupção, essa questão de você criar carne sem tirar a vida animal. Eu acho que ele tangencia um não óbvio, que talvez não seja tão não óbvio, mas que é o lado filosófico e religioso, de certa forma também, né? Porque como é que um vegano ou, né, vai lidar, né, com uma carne impressa em uma impressora 3D, né? Porque qual é o princípio por trás da filosofia, muitas vezes? Porque você tem o lado de saúde, que às vezes a pessoa pode ter uma alergia ao alimento, e tem o lado filosófico, que a pessoa pode não comer uma carne porque matou o animal, né? Então eu acho que uma reengenharia de certas filosofias e religiões, então quem come kasher, por exemplo, né? Então que tem questões, né, com como se lida com produção do animal, como que se mata e tudo mais, né? Muda tudo, né? Então as perspectivas mudam, né? Cara, assim, é engraçado que eu tava batendo um papo ontem com um amigo meu sobre isso, né? Sobre como as próprias religiões, os costumes meio que se adaptam, né? Por exemplo, a religião judaica, aliás, que eu sou fã, tem a questão de você não poder, de sexta para sábado, você não poder, do pôr do sol até o próximo pôr do sol, você não poder operar máquinas, coisas assim, você não poder, de fato, ter trabalho, vamos dizer assim. E aí tem os elevadores que andam sozinhos para lá e para cá, né? Isso aí para mim é o seguinte, começou a ter uns prédios de 70 andares lá em Nova York, e aí alguém chegou e falou, ó, precisa achar uma maneira de interpretar aí na Torá de algum jeito que, cara, o elevador, eu não vou subir 70 andares de escada, mas porque não havia um prédio de 70 andares quando esses costumes foram solidificados. Então, veja, o Shabbat tem lá a sua função e eu não faço juízo de valor sobre nenhuma crença, obviamente, né, além de ser uma babaquice, mas porque cada uma delas tem a sua origem. Mas eu acho interessante de como elas se adaptam ao ambiente de tecnologia. Esse, para mim, é um caso clássico. O elevador anda sozinho porque, cara, os bankers, os caras olharam e falaram, irmão, a gente arranja uma sinagoga diferente, vamos interpretar isso aí, vamos achar um jeito de eu subir de elevador. Né? E o que é fascinante nisso tudo é porque nos alimentos e que tem muito a ver com os costumes, isso vai acontecer da mesma maneira, né? A gente, em breve, vai ter isso. Eu fiz um post falando assim, uma carne 100% vegana. E eu lembro que muita gente, eu fiz uma série de enquetes e tal, que não tem critério científico nenhum, mas muita gente que deixava de comer a proteína animal falava, cara, eu voltarei a comer proteína animal, tendo um negócio desse eu comeria, porque faz por uma sensibilização com os animais, que eu tenho um monte de cachorro, eu adoro bichos, e realmente é um conflito. Então, assim, eu reduzi o consumo, mas eu não consigo eliminar por completo. É uma coisa. Já tentei, daqui dali é um negócio difícil para eu fazer. E com uma carne dessa, resolve o pepino. Porque você fala, cara, ok. Tipo, não é que vai ter um monte de vaquinhas felizes também andando por aí no gramado, né? O pessoal tem que entender isso. As vaquinhas felizes vão sumir. Porque as vaquinhas felizes existem porque elas têm essa função econômica. Exato. E por mais triste e frio que seja, é assim que funciona. Haverá vaquinhas, mas não haverá tantas vaquinhas quanto tem hoje, se isso daí realmente preponderar. Mas você saber que não tem o sofrimento de nenhum animal, não estão sendo transportados para lá e para cá, etc., que é uma coisa que me impacta, e deve impactar um monte de gente, e alguns, inclusive, mais fortemente, é muito poderoso. E mais, o preço é mais barato. Então, veja,
o cara que é o vegano ou o vegetariano que tem, né, quase um aspecto religioso de alguns, não estou generalizando, tem muita gente muito bacana que não fica tentando convencer os demais. Porque você influenciar é uma coisa, você tentar catequizar é outra, né? E acontece isso com tudo quanto é coisa. Os que mais desejam, eu vejo o exemplo da Natura, porque a Natura queria ter um impacto positivo do ambiente no meio ambiente, de maneira geral. Isso era um dos grandes objetivos, tanto que era do sistema B, aquela coisa toda. Eles não ficam falando pra galera, consuma menos água, consuma menos água, consuma menos água, polua menos. Eles vão lá e criam produtos que fazem isso, e aí esses produtos são muito bons, então eles resolvem uma dor do mercado, e eles embutem o propósito e o desejo deles desse negócio. Então quando eu vejo uma Mosa Meat, o cara que é o vegano mais fervoroso, ele devia estar criando uma solução como essa. Porque isso, não que o ativista não tem o seu papel, e ele é super importante. Na história está mais do que estabelecido isso. Mas o fato de você criar uma proposta de valor que tem encaixada nela um propósito, é a melhor maneira de você levar esse propósito para mais lugares. Se tiver um modelo de negócio que para em pé, então aí filé. O que eu acho, filé no bom sentido. Mas eu acho que haverá os fundamentalistas, né? Vai ter o vegano consciente que vai entender que não tirou-se uma vida para comer uma carne impressa, né? Como uma Mosa Meat, por aí vai. E vai ter o vegano fundamentalista, extremista, que acha que carne é carne e não vai parar para pensar que a doutrina filosófica por trás... Eu falo isso porque eu fui, né? Eu fui vegetariano, né? Eu fui pra Índia, tive um sabático, voltei. E quando eu voltei de lá, que eu fiquei um tempo num ashram só meditando e tudo mais, eu voltei vegetariano, né? Mas quando o lado biológico, enquanto estava bem, sem carne, eu continuei. Mas quando o corpo começou a pedir e tudo mais, eu falei, putz, cara, não vai dar, e voltei a comer carne, né? Então hoje eu tô parecido com você, sou um pouco flexitariano, né? Então você, né, come carne, mas tenta comer de uma forma consciente, menos volume e tal. Agora, quando você vai para esse caminho, resolveu o problema, né? Então, eu acho que a gente vai ver... Você fala do fundamentalista, no final do dia, 10 células, em tese, está usando algo animal. Então, assim, em tese, né, se for para ser assim, riscado no chão, realmente não é vegano. Mas é uma carne vegetariana, que é um negócio meio louco, assim, né? Ou semi-vegetariano. Enfim, os conceitos ficam meio turvos nesse ambiente. E daí a gente vai para um próximo tópico, né, que emenda, que é biotecnologia e engenharia genética, né? Porque daí a gente vai para esse caminho do quase o homem mexendo na vida, de certa forma, né? Na forma natural da vida, né? Então, mudando, fazendo edição de gene, né? Criando seres humanos, né? Com características que você pode criar. E daí você muda muita coisa, né? E aí você tem muitos não óbvios que derivam disso, inclusive religiosos e filosóficos, né? A gente tá falando do CRISPR, né? Por conta do livro até do Walter Isaacson, né? O último livro dele, que fala da Jennifer Doudna e por aí vai, né? Que é fantástico, né? Que como é que eles conseguiram tudo isso num custo baixo, né? De execução e tudo mais, né? Como é que você vê isso? Cara, para quem não tá por dentro, o CRISPR é uma maneira de edição genética, como se fossem umas tesourinhas genéticas, inclusive usadas agora nas vacinas aí com mRNA e tal, que basicamente você vai lá e corta um pedaço do DNA e consegue plugar ele em outro lugar. Os transgênicos têm muito disso, né? Então você pega um pedaço do morango que dura mais no frio e põe ele na banana, então a banana dura mais no frio. O que, obviamente, não faz mal, né? Porque você está comendo morango e banana do ponto de vista genético, quer dizer, você não está criando a genética. Isso, inclusive, é proibido internacionalmente, você criar combinações que não existiam. O que não significa que não dê para fazer, o que não significa que não tenha gente fazendo, significa só que é proibido, certo? CRISPR são essas edições genéticas, elas são super baratas. Um kit de CRISPR hoje custa de 60 a 70 dólares. Você compra no eBay, lá nos Estados Unidos, e você recebe na sua casa, e aí tem N documentários mostrando isso, dos caras, por exemplo, fazendo um rato fluorescente, que é usando um negócio das algas fluorescentes no rato, que não faz mal pro rato, apesar de ser uma sacanagem, eu acho, pro bicho, mas se você olhar bem, o meu ponto central aqui tem um fulano sem nenhum skill técnico, formação acadêmica tradicional, que consegue alterar o DNA de um animal, o que significa que é acessível. E isso mexe um pouco para mim também com a questão do AI, né? E isso impacta nos trabalhos, que eu sei que é uma coisa que está na nossa pauta, mas o bacana também como elas se conectam. Que é o seguinte, a gente teve várias revoluções industriais até hoje.
E toda hora o pessoal fala, não, mas não tem problema, porque nós criaremos mais empregos, nós sempre criamos mais empregos. E é verdade, durante a história, depois a gente tem um hiato e depois a gente aumenta os campos de maneira muito forte. E ainda acontece isso. Eu discordo um pouco talvez da corrente majoritária de que não, vai criar mais emprego. Eu acho que dessa vez a gente está num limiar um pouco diferente. Porque desde sempre a gente manteve uma das coisas que é o monopólio do pensamento. Ele sempre foi nosso. A gente sempre manteve isso com a Revolução Industrial, eletricidade, computador, todas elas. A gente continuou sendo o ser pensante. Em Brasília, uns mais ou menos, mas no geral nós continuamos sendo o ser que pensa no planeta, certo? A gente de fato continuou com essa exclusividade, esse monopólio. E agora isso muda, porque a gente consegue alterar, a gente consegue criar um ser mais inteligente do que nós em potencial, o que deve acontecer em algum momento, ou seja, com uma capacidade cognitiva maior do que a nossa, e de outro lado a gente pode criar espécies do ponto de vista biológico ou biotecnológico, conectando máquina e humano, que é uma coisa que deve acontecer também. Já tem as tecnologias para isso, a gente não está falando de futuro, né? Falta elas serem refinadas e conectadas, mas elas já existem de maneiras desconexas. O que muda essencialmente o que é o ser humano. Então a gente tem o potencial, em outras palavras, de criar os nossos substitutos, assim como o Homo sapiens substituiu o Neandertal. E é ruim se a gente pensar como sendo o Neandertal substituído, ou o Homo sapiens substituído, mas se a gente for aquilo que a gente criou para frente, aquilo que a gente fala tanto para as empresas, né, de destrua o seu próprio modelo, crie a sua próxima jornada, crie o seu próprio concorrente, é basicamente a mesma coisa, mas no âmbito humano. Então, assim, é aquele limiar entre nós vamos ser aquilo que nos destruiu e continuar preponderantes e relevantes, ou a gente vai criar uma concorrência. O que eu vejo de grande pepino nisso, e um dos grandes desafios éticos para o futuro, é de que a gente talvez todo mundo tenha acesso a esse troço. Isso parece muito bacana, mas assim como redes sociais se tornaram um ambiente de ódio, crimes e meio que terra de ninguém, apesar de haver legislação e tal, pode ser que no ambiente genético aconteça a mesma coisa. E aí vem o questionamento, que eu não tenho a resposta e jogo para você e para os demais, que é o seguinte: se a gente não consegue controlar isso, né, a gente não consegue fazer com que o uso seja ético, né, no sentido de não criar aí um X-Men, não criar aí uma aberração, porque aquelas coisas que a gente vê em filme provavelmente serão possíveis, né, quer dizer, deve acontecer em algum momento. Já tem inclusive relatos de um médico chinês que fez crianças imunes a HIV, rubéola e sarampo, um monte de coisa. Depois desmentiu, mas não desmentiu e tal, então meio que, né, vai rolar. O ponto é que já é possível, então já tem alguém duvidando. Há 40 anos você fala, até parece, e agora já é possível. E aí a minha questão central é, se a gente tem uma dificuldade de impedir, o que a gente faz? A gente vai igual aos governos e tenta bloquear, põe lei em tudo, impede, proíbe, mas o negócio custa $60, você compra pela internet, o conhecimento está disponível gratuito, sem patentes. Ou a gente busca uma maneira de educar as pessoas e acelerar o processo de adoção, ou seja, se não dá para você segurar, por que a gente não acelera isso e faz isso chegar para todos? Porque se isso chegar só para uma parcela da população, não é um diferencial econômico, uma desigualdade econômica que é não só salutar. Eu sei que você fala, nossa, como a desigualdade econômica é salutar? A desigualdade econômica é o que permite a riqueza. A pobreza é um problema, sem dúvida. A desigualdade econômica é o que permite que exista o Léo, por exemplo, que está super bem de vida com uma guitarra ali atrás, e o Jeff Bezos, que está um pouco melhor, e tudo bem, não quer dizer que o Léo é incompetente, quer dizer que o Jeff Bezos entrega valor para a sociedade num nível absurdo, e por isso ele é o cara mais rico do planeta. Olha só, veja, você falou Jeff Bezos, tinha um alarme na minha Alexa programada para 8 p.m. Alexa, para. Meu, que incrível. Tá vendo? Ele tá, juro por ele Deus tá que aconteceu isso. Ele tá ouvindo, ele tá de olho. Então, assim, o que é o negócio? A gente criaria uma concorrência que não se pega mais. Porque a riqueza, ela é transitória, ela vai para lá e para cá, ela muda de país, muda de pessoa, muda de empresa. Mas se você criar um ser melhor do que o outro, tem algum Neandertal andando por aí? E se isso for uma vantagem competitiva para uma nação, né, por exemplo, qual a diferença disso de um Hitler, por exemplo, buscando uma raça perfeita, do ponto de vista moral da coisa, né? Então tem esse ponto. Como é que se lida com o esporte que você premia a diferença humana natural e o esforço para gerar uma competição, e quando você cria pessoas perfeitas com doping genético e por aí vai, como é que você faz isso, né? Então ele impacta tanta coisa, né?
Não, e no limiar, né? Como é que você sabe que foi feito ou não foi, né? O próprio doping. Geralmente a gente tem o problema e depois a gente vai criando as soluções. Aparece o vírus de computador, a gente cria o antivírus. Aparece o Covid, a gente cria a vacina. Então a solução vem depois. Então, em algum momento, a galera vai criar os super-humanos, se é que já não estão por aí, vão competir nas Olimpíadas e o cara vai correr mais e não sei o quê. E aí uma hora vão descobrir, porque vai ter o exame, mas se é o DNA, como é que você consegue? Entendeu? É muito difícil de você determinar. Você vai ter que ter um exame de DNA da... Peraí, só um minuto que a Siri ficou com inveja da sua Alexa e apareceu aqui. Tá se sentindo por fora. Mas assim, como é que você vai ter que ter um exame de quando era criança para pegar o DNA da criança e mapear para parear com o DNA de quando é adulto? Então, você começa a criar ou ver se o gene tem remendo do CRISPR, entendeu? Vai pegar o dos pais, vai fazer um cross, vai ter. Sabe, são coisas. São desafios que a gente tem pela frente que são muito interessantes. E geralmente eles estão pautados na ética, né? A gente começou falando de carro autônomo, tem um negócio que chama Moral Machine. Eu não sei se você já viu isso, mas é baseado num negócio que se chama The Trolley Problem, que é um negócio proposto pelo MIT. Que é basicamente. Você já deve ter ouvido, você só não está ligando o nome, que é o seguinte: você está numa encruzilhada com seu carro autônomo e ele. Tem ali num cruzamento, tem uma idosa atravessando e uma criança de 8 anos. E aí, cara, qual que ele mata, né? E cada cultura é diferente. As culturas asiáticas, orientais, de maneira geral, preponderam pelo idoso, pelo ancião e tal. E as ocidentais, geralmente, pela criança. E nenhuma tá certa ou errada. É a cultura. Cada uma tem o seu tchan ali, elas têm o porquê e tal. Mas como é que você programa isso no carro? Porque hoje você, em tese, mesmo que subliminarmente, decide. Mas como é que você programa isso? Veja que o problema não é de tecnologia. O carro faz o que você quiser já. Ele já obedece, ele já vira, ele já vai, ele já dirige sozinho. Então o problema não é de tecnologia. O problema é ético. E aí, lembra que a gente falou logo no comecinho que futurismo, desenho de futuro não tem a ver com tecnologia e tem a ver com comportamento humano? O gargalo é sempre no ser humano. Veja só, aqui a GM nunca vai lançar uma frota de carro que dirige 100% sozinho enquanto alguém não resolver esse negócio do ponto de vista legal e ético. E o legal só tem porque senão eles tomam um nabo jurídico, o compliance não vai liberar. Então, quem é o responsável? O programador? A montadora? O fulano que está dirigindo? Mas não foi ele que programou o carro. Então, a solução fácil é dar um waiver e você assina. Eu, Léo, topo o risco, se meu carro atropelar alguém, a culpa é minha. Mas não é bem sua, né? Porque não foi você que determinou. Então, como é que você atribui responsabilidade para algo que não foi você que decidiu? Você começa a criar complicações que são éticas. E aí o meu ponto central aqui é, galera, se os desafios são éticos, não precisa ser um programador, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser pode ser um filósofo, pode ser alguém que não tem formação acadêmica, pode ser uma criança que resolva a solução. A equação para resolver isso vem de um aspecto humano que vai ser colocado dentro de uma máquina, e não a tecnologia. Você sabe que tem uma outra profissional futurista que eu admiro e respeito muito, que é a Ligia Zottini, da Voicers, né? Ela fala muito sobre a questão do ponderar nessa balança que, se a gente olha para Black Mirror, por exemplo, né, ele é basicamente, né, a tecnologia amplificando o pior do ser humano, muitas vezes. Daquele futuro o distópico total, assim, né? É o futuro com dor de estômago. Exato, mas que ele mostra muito mais sobre o ser humano do que a tecnologia, porque a gente entende que a tecnologia pode caminhar por esse caminho que está muito próximo, né? Então o ponto é, né, como é que você faz o ser humano melhorar para que ele faça o bom uso da tecnologia? E aí eu faço a ponte quando você fala sobre esses aspectos morais, né? Quando você assistiu Westworld? Sim, não acompanho pra valer, mas já assisti, eu adoro a trilha sonora, mas eu já assisti a série uns pedaços. Então quando muito você bom. pega Black Mirror e Westworld, você vê muito mais sobre o problema do comportamento humano, do desenvolvimento da tecnologia, beirando questões morais, inclusive, né, do que simplesmente você vê o futuro como, sei lá, um filme do passado que você vê o futuro como os Jetsons, que vai puramente tecnologia, né, mas você vê, você se enxerga muito. Então quando você vê em Westworld, por exemplo, né, eu não acho que o que a gente vê lá é uma projeção do que é possível com tecnologia para você desenvolver androides quase parecido com humanos, porque eles fazem muito aquela analogia, e até um episódio que o Anthony Hopkins, né, que ele é o grande mentor daquele parque, né, que é um parque com seres humanos quase, com androides quase iguais a seres humanos, que os homens vão lá para fazer tudo que eles não, para extravasar e fazer tudo com aqueles androides que eles não podem fazer na vida real, matar, né, então violentar e por aí vai, né? Então qual é o limiar moral disso, né? Mas para mim eles mostram também um outro lado
que são aqueles androides, né, quase humanos, né, eles tentando replicar a consciência. E daí vem essa questão, né, entre inteligência artificial, o que é inteligência artificial e o que é consciência, né? E eles emulam, fazendo no Android ter 2 hemisférios no computador interno, um conversando com o outro, para simular a conversa interna que a gente tem para eles pensarem que estão vivos, né? Então isso é muito legal, né? Então eu acho que essa discussão é uma discussão interessante de um futuro próximo também, né? Ela é fascinante, assim, tudo que funciona na internet funcionou fora, né? O Mercado Livre é uma venda de garagem amplificada pela internet, no final do dia, assim, simplificando. A mesma coisa vale para isso, todos os nossos comportamentos são amplificados para bem ou para mal na internet. Você pega social media, derrubou lá os regimes árabes lá na Primavera Árabe, lá no norte da África, no Oriente, porque os caras tinham Twitter e Facebook, vai, em resumo, tem N fatores geopolíticos, mas no final do dia o que mudou foi essa tecnologia. E de outro lado, a gente cria um ambiente que tem crianças de 8 anos cometendo suicídio porque se comparam com um monte de gente, sofrem bullying, etc. É a mesma tecnologia. O que muda é a maneira como a gente usou. E sobre essa questão do que é real, do que não é, esse limiar, eu estava num debate outro dia sobre isso, a gente falando sobre comida também, como a gente falou agora há pouco. O milho que a gente come é um milho de modificação genética, não no nível de eu mexer no DNA, mas a história inteira, os caras foram selecionando. A partir do momento que a gente plantou, a gente começou a pegar o que era natural e há uma não naturalidade naquela seleção dos melhores milhos, do etc, etc. E sem mexer no DNA, sem usar química, nada, só de o fato de escolher. Então, o que é natural, entendeu? Acho muito difícil hoje a gente comer qualquer coisa, orgânico e tal, que seja natural. Porque evolutivamente essas coisas passaram por uma série de processos. Qual foi a matriz, né, do orgânico? Qual foi a matriz que o orgânico... Eu não sei se você já viu foto de milho antigo, milho como era lá atrás. Era uma espiga com 5, 6, 20 gramas, um negocinho minúsculo assim, tal, e bem feito. Hoje em dia, cara, porra, o milho é um negócio assim... Um negócio, 1 milhão... Que alimenta uma, que alimenta uma família, uma espiga. Exato, então assim... O que é natural, né? E é curioso, a gente tem uma ideia, né, de um valor enorme para o que é natural e tal, mas o que é natural, entendeu? Assim, nós somos naturais, assim, você e eu, nós somos, e boa parte da galera que está nos acompanhando, a gente é fruto de uma geração que teve vacina, antibiótico, uma série de coisas não naturais. Então a gente não é natural? Ah, não, mas aí nós somos, porque a gente nasceu de um ser humano. Mas... O antibiótico e a vacina não são tecnologias também? E a partir do momento que a gente coloca, por exemplo, um capacete neural, um implante neural e conecta com a máquina, por que isso não é natural? É uma outra tecnologia. Uma você espeta um líquido que faz tananã no seu sangue, no seu sistema imunológico. A outra você espeta uma parada na cabeça que faz não sei o que com o seu sistema neurológico. São tecnologias utilizadas para transformação. Então, não tem nada tão novo no sentido. O que acontece é que a gente consegue ter transformações talvez mais profundas. Mas a penicilina lá atrás salvou a humanidade de um monte de pepino. Você morrer de um resfriado hoje parece um absurdo, certo? Você pegar um resfriado comum e você morrer, você fala, cara, aconteceu alguma coisa muito grave. O que no começo do século passado era muito recorrente. Pegou um resfriado um pouco mais forte, acabou. A expectativa de vida das pessoas era de 30, 40, 50 anos em alguns lugares. Hoje você tem lugares em que a expectativa de vida é de 100 e poucos anos já. 120, a expectativa média passa de 100. O que se você falasse para um cara em 1850, chegasse para ele e falasse, sabia que naquela cidade ali no Japão e tal, a expectativa média de vida, as pessoas lá vivem 120 anos em média, o cara ia rir da sua cara, ia te chamar de maluco, talvez te queimasse numa fogueira como uma bruxa. Agora veja, hoje já é factível, então a velocidade das transformações são muito grandes e a gente usa tecnologias para mexer nisso. Então, de novo, o que é o natural? Né? O que é de verdade? O que é o... É um conceito... Cara, é uma busca existencial inexplicável, mas que a gente deveria valorizar menos. O tomate, não sei o que lá. Porque aquele tomate, não sei o que lá atrás, ele devia ser um negocinho desse tamanho. E, cara, com um monte de coisa que a gente fez durante a história, ele virou um tomatão. E ele faz super bem para todo mundo. Você sabe que uma coisa que eu vejo de falar sobre tudo isso, dessas projeções e futurismo e tal, ele é um grande exercício de você ver se a pessoa consegue romper paradigma, né, e conceitos para conseguir conversar de uma forma, né, aberta,
né, e produtiva, né? Então esse tipo de papo que a gente está tendo, por exemplo, né? Só dá para conversar se você estiver aberto a testar conceito, né, a testar crenças, né, e aí as possibilidades são muito grandes, né. Trazendo para isso, Luiz, né, até olhando pra gente, porque a gente pode ficar 10 horas aqui, mas vamos editando aqui um pouco os caminhos da nossa pauta. Uma vez eu vi um podcast do Tim Ferriss, que ele estava conversando com o Yuval Harari, né, e ele perguntou pro Harari, que também, né, um grande historiador, mas que consegue projetar o futuro, né, e ele perguntou o que o Harari achava de que são as maiores ameaças da humanidade, né? E ele respondeu 3 coisas, né? Ele falou inteligência artificial, mudanças climáticas e as tensões sociopolíticas podendo levar a uma guerra, por exemplo, né? O que você vê como possíveis ameaças, né, do ponto de vista futurista do mau uso da tecnologia de forma descontrolada? Cara, sobre o seu primeiro ponto, é muito sobre desprendimento. É muito sobre você desafiar suas verdades e seus conceitos, porque eles talvez sejam flexíveis, né? Eles têm que ser flexíveis. O Harari é curioso, porque volta e meia, essa é a minha maneira de abordar. O pessoal fala, legal, é igual do Sapiens, não sei o quê. E eu fui ler depois disso, e o pessoal fala, deve ficar puto, né? Porque é um best-seller. Tá copiando o Sapiens, né? Já falaram, então eu falei, bom, vou falar pra vocês que vocês pegaram os vídeos antigos, eles são anteriores, gravações e tal, a existir os Sapiens. Aí você fala, não, então você tá falando que você fez... Não, eu tô dizendo o seguinte, várias pessoas no mundo chegam às mesmas conclusões, o que é ótimo, porque significa que ou todo mundo é um bando de idiota, ou que talvez a gente está tateando em algo que deve ser para onde caminha, o que é melhor, eu gostaria de acreditar mais nessa. Então, eu acho muito bom quando encontro, eu já estava falando com a Marta Gabriel, por exemplo, e assim, a abordagem era muito parecida de duas coisas, e parece que, sabe, um copiou o outro, quando na verdade, cara, são gêneses diferentes a partir dos mesmos sinais, as mesmas tendências, a gente capturou e transformou aquilo, que para mim, eu falei, cara, beleza. Assim, no mais, se ele for um tonto, a gente não é um tonto sozinho. Então é meio nessa linha. Eu discordo um pouco, o Harari me parece meio pessimista, eu talvez seja um otimista. Mas mais do que otimismo ou pessimismo, eu vejo a gente, enquanto seres humanos, a gente sempre vê o que falta. Eu não sei se você já percebeu isso. É uma coisa que outro dia eu me peguei pensando. Teve um cachorro meu que morreu e eu fiquei vendo a veterinária. Eu vi e o post. Cara, olha... Recente, né? Foi outro dia. Eu vi o post. E aí, cara, ele veio inclusive aqui da praia. Eu adotei ele aqui na praia. E a gente sempre olha o que falta, né? Eu falei, cara, falta isso aqui. Você vê, é rudimentar ali, é não sei o quê, né? Mas, por outro lado, olha que incrível o que a gente tem, né? O que a gente já construiu do ponto de vista de avanço de tecnologia. E o fato da gente olhar para o que falta é a exata razão por a gente ter chegado até hoje e a razão de eu saber que a gente vai resolver os problemas de amanhã. Porque por mais que a gente tenha criado um monte de coisa, a gente está sempre no 1% pronto, 99% por fazer. E não tem a ver com pessimismo, tem a ver com um desejo infinito do ser humano de reduzir incertezas. Nós somos programados para dissipar caos e reduzir incertezas. Eu acho que agora a gente tem que entrar num ambiente em que a gente não tenta dissipar isso, mas que a gente tenta usar isso a nosso favor, usar isso como uma potência. E aí, dentro desse cenário, cara, o Harari fala, né, essa questão do ambiental, AI e de tensões sociopolíticas. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho sim que AI pode gerar um problema, porque pode criar essas distorções que a gente falou. Eu não acho que vai, eu não acho que é Black Mirror, e eu não acho também que é... Não vai criar um Skynet igual do Exterminador e matar a gente, né? Você tenta matar um peixe dourado quando você vê o peixe dourado? Se a Skynet for tão inteligente como ela se mostra nos filmes e a AI for tão superior, ela só vai ignorar a gente. Entendeu? Tipo, ela é capaz dela até existir. A gente nem saberia, porque o ser humano é irrelevante, se você parar para pensar, frente a uma inteligência tão poderosa, assim como um peixe dourado é irrelevante para nós. Quando eu entro no mar, aqui na praia, eu não fico indo atrás dos peixes e querendo matar os peixes que estão no mar. Eles ficam lá, eu fico aqui, entendeu? Percebe? O intelecto permite que você tenha uma distância tão brutal que aquilo não faz parte. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que pode criar problemas sociais e problemas econômicos profundos. Mas também acho que no final do dia a gente também equaciona, porque a gente está indo para um ambiente de maior abundância. E sobre o climático, pode ser. Eu só acho que a gente, de novo, a gente tem as condições hoje de habitar outros planetas, a gente está criando isso, que é uma coisa fascinante, mas que também tem muito a ver com o que a gente fez nas grandes navegações.
É meio a mesma coisa que os ibéricos fizeram quando eles se lançaram para a América, talvez até mais controlado, porque a gente sabe para onde a gente está indo. Marte, a gente sabe onde é que está, a gente tem um satélite, a gente sabe a superfície, coisa que, vamos combinar, os espanhóis e os portugueses saíram e falaram, é nóis, e saíram para o mar, não sabia para onde ia, o que, sinceramente, é bem mais arriscado do que o que a gente faz hoje, apesar da atmosfera e tal. E aí eu acho que o ponto onde pega, onde tem uma concordância é muito forte nessa questão do sociopolítico, mas eu não iria no sociopolítico do sentido de país, ele vai muito na questão da China, dos Estados Unidos, superpotências, as empresas, as big techs e tal, não sei o quê. Eu acredito muito eu realmente acho que a gente está arrumando para um conflito. Eu não quero ser o mensageiro do terror aqui, mas eu realmente acho que a gente está arrumando para um conflito por uma questão histórica até de analisar, quando a gente tem forças opostas muito poderosas. Então você pega o comunismo e o capitalismo, aí você tem a Guerra Fria e o capitalismo preponderando e suprimindo lá a União Soviética, etc. Antes, o nazismo e os aliados, né? Então, quando existem duas narrativas muito poderosas que são antíteses, uma tende a tentar eliminar a outra, porque elas não conseguem coexistir. E quando você olha hoje o social graph das redes sociais, eu vou ver até se eu mando isso depois, se você quiser incluir no vídeo, não sei se vai dar, mas eu vou mandar para vocês um gráfico que mostra, vocês já devem ter visto esse gráfico, que no começo as redes sociais eram um grande emaranhado, igual tá essa parada aqui no fundo, aqui, um grande emaranhado louco e tal. E aí elas foram se afastando, e os polos foram ficando, e tem um fiozinho que conecta elas no meio. E agora eu começo a ver, com o exemplo de Clubhouse e Green Room lá do Spotify. O Clubhouse tem uma galera falando, sei lá, da esquerda, do sei lá do quê, e o Green Room tem a galera falando, então, tipo, não é nem na mesma rede mais. Então eu quero dizer o seguinte, e aí eu tô falando de esquerda e direita, mas as polarizações são variadas. Então eu diria que o conflito não é um conflito de mísseis e bombas e etc., mas um conflito online, e um conflito realmente global, no sentido de não é o país que está atacando o outro, o que acontece. A gente, por exemplo, está atendendo um grupo de medicina aí, teve um ataque poderoso, o Fleury, tá público já, um ataque poderoso aí ontem, a gente teve que mudar uma série de coisas que a gente ia fazer com eles. Então, só para dizer que isso acontece com empresas, com governos, etc., mas eu enxergo que para frente nós provavelmente teremos pessoas atacando as outras pessoas de uma maneira muito forte, né? Hoje os cybercrimes são a terceira maior economia do mundo, Léo. Exato. Estados Unidos, China, cybercrime. É uma guerra que já está acontecendo. Não é, essa é a terceira guerra, de certa forma, né? Todos os crimes do futuro provavelmente serão virtuais, até os crimes contra a vida. E, então, assim, eu imagino que a gente vai viver um ambiente de hostilidade, animosidade, e isso representa um risco para a humanidade, porque isso pode romper a fibra social. Por outro lado, se as pessoas começam a conflitar e etc, 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 talvez depois de atacados, geralmente você fica mais empático. A verdade é que quando você sofre a dor do outro, né, você cria uma empatia. Por exemplo, você já bateu um papo com a Bel lá para trás. Na época lá daquele negócio todo, eu fui não de uma maneira tão grotesca como fizeram, mas que apontei o dedo e tal, não sei o quê. E aí, mais o que faz um ano mais ou menos, eu fui lá e falei, num soul search já de alguns anos, eu falei, aquilo era muito eu apontando algo que me incomodava e tentando projetar em você. Então, um incômodo meu eu projetava no outro, que isso me daria uma satisfação, né, daquele chimpanzé que habita dentro de todos nós. E fui lá pedir desculpa para ela. Ela falou, pô, e do nada, assim, não tinha nada para ganhar, e foi pontual. Mas o ponto é, geralmente quando a gente cria uma empatia, a gente cria um ambiente de maior harmonia e de maior cuidado com os demais. Então eu imagino, e aí o meu lado otimista fala mais alto, que teremos um conflitozão, ataque, mas em algum momento a galera vai lá e fala, meio chato isso, né? E se a gente, não é meio média, não é pra ser o John Lennon, mas do e se a gente parar de encher a caralha dos outros pra lá e pra cá e, só vamos tocar a nossa, entendeu? Então eu imagino que a gente caminha pra um negócio desse. Você é otimista. Eu me preocupo muito com o pós-Covid, eu acho que tende uma polarização muito Estados Unidos e China pós-Covid, até com questões relacionadas até à pandemia, né? Esse negócio dos e-mails do Fauci lá, que começou a circular, né? Aquela coisa, você não sabe se é teoria da sua conspiração ou não, e por aí vai. Luiz, eu vou para um off-topic aqui para a gente ir indo para a fase final, mas antes disso eu queria perguntar, tem algum não óbvio de algum tema que você percebe que você está enxergando e conectando ponto, mas que ninguém está vendo? Tem alguma coisa que você tem pensado muito que não esteja muito no mainstream de quem pensa sobre esses temas? Cara, não, acho que não. Eu até, quando você mandou essa pergunta lá numa preparação, eu falei, cara,
Eu acho que não, porque tem muita gente boa pensando sobre muita coisa. Então é muito mais fácil eu encontrar alguém que já pensou numa parada que eu falei, nossa, olha que insight. E você vê que alguém em 2011 falou, vai rolar uma parada dessa e tal. Eu acho que tem tanta gente pensando e como é aberto para todos, né? Não é para ter um delta, tipo, não, olha, aqui esse risco só profissionais. As pessoas pensarem sobre o futuro é uma das coisas que eu mais desejo que aconteçam. Eu diria, cara, que essa questão dos conflitos é uma coisa que eu vejo o pessoal olhando muito no macro e eu acho que eles vão acontecer no micro, assim como produção e distribuição de conteúdo era 5, 6 players e agora qualquer um pode produzir e distribuir conteúdo. Eu acredito que dentro de estruturas macro, como as redes sociais, que são poucas, vamos dizer, frente ao quem pode produzir, mas os conflitos também serão mais pormenorizados. O que é pior, conflitos grandes são mais fáceis de resolver, por incrível que pareça, né? Porque você polariza, você tem o fulano e o ciclano, e beleza. É muito visível, ali, né? É muito visível. O outro cara, são todo mundo, entendeu? Então, tipo, você tem 8 bilhões de possibilidades, em tese. E aí é meio difícil você equacionar isso. Então, eu acho que aí a gente tem um negócio. Mas eu não acho que tem alguma coisa que eu tô vendo assim, nossa, eu especialmente visualizei. Não, eu não acho. Acho que tem muita gente pensando coisas muito bacanas por aí. Luiz, off-topic, indo para a reta final do nosso papo, no Excepcionais, quando você falou com o Toledo, né, em algum momento você mencionou o BB-8 do Star Wars, né, e quando o Marcelo meio que não conectou, né, o que demonstra, né, a ignorância dele em relação, né, à cultura toda, né, a cultura pop. Eu vi, deixa o seu julgamento aqui embaixo, aqui no podcast, pode escrever assim, Toledo assiste Star Wars, vamos começar essa campanha. Star Wars ou Marvel? O que você acompanha mais? O que é a sua religião de cultura pop? Cara, os dois, assim, eu vou te falar que na verdade eu consumo um volume absurdo de cara, séries, filmes e de tudo quanto é tipo, do mais cult e sei lá, independente, feito no Spotlight, com grunge, com, sei lá, a galera do folk, até os super mega blockbusters, assim. Mas eu sou muito fã de Star Wars, cara. Eu acho que, e mais do que a espadinha, ou não sei o quê, sabre de luz, blá, blá, cara, é a mensagem pra mim. Star Wars, pra mim, ele passa... Tem uma entrevista de um cara chamado Dave Filoni. Não sei se você é fã de Star Wars. Sim, que produziu, co-criou Mandalorian, e ele é um grande fã, e que fez Clone Wars e tudo mais. Ele é o cara que conhece todo o... isso. Ele é o pupilo do George Lucas, e o Jon Favreau meio que pegou ele lá dentro da Disney e tal. Mas tem uma entrevista dele, meio antiga, eu vou ver até se eu acho o link, depois te mando, mas que tem ele falando sobre a origem do negócio. Então quando você pega lá o episódio 1, quando tá tendo o Duel of Two Fates, né, o duelo de dois destinos, que basicamente é o Obi-Wan Kenobi e o Qui-Gon Jinn lá lutando contra o Darth Maul. E o duelo dos dois destinos não tem nada a ver com eles, tem a ver com o Anakin Skywalker. Então meio que naquela cena, os 6 filmes, e depois os novos também, estão pendentes. Veja, a tensão daquela cena é o que determina. Se o cara não morre, ele tem um pai, não sei o quê. Então é um filme sobre família, sobre relação de pais com filhos e sobre perda, e essencialmente sobre esperança. Então começa com um menino que não tinha a figura do pai, que perde a mãe, que não sei o quê, e se revolta com isso, apesar de ser um cara do bem, né? Sim. E aí vira um puta de um bandidão e tal, mas que tem o filho, e que depois traz a esperança para ele. Eu acho essa mensagem, eu acho ela extremamente bonita, assim. Eu acho é um negócio atemporal, é uma coisa dos tempos. Então quando você analisa a história por trás, é uma história de redenção e de conflitos que a gente tem, de deixar a gente, como eu falei, de ser atacados, é o cara que sofreu o trote fazer o trote de novo, é o cara que foi atacado ficar revoltado, é o cara que foi xingado xingar de volta, é o cara que de repente vira e fala assim, vou interromper esse ciclo, eu vou ser o cara que interrompe esse ciclo porque eu quero, que é o Luke Skywalker. Ele podia se juntar lá e arrebentar todo mundo, mas ele olhou e falou, não, irmão, eu não vou lutar lá e tal. Então, eu acho que tem um simbolismo muito poderoso, sim, muito forte para nossa época. E aí quando você pega aí, já não é spoiler, porque quem não viu ainda é um infiel, pega lá o Mandalorian, por exemplo, o último episódio é maravilhoso. Aqueles últimos 15 minutos, mas aparece o Luke.
antes de falar isso, né, quando chega o X-Wing lá na nave Imperial, mas antes disso, você é dos caras que odiou o 7, 8 e 9, a última trilogia, e teve a redenção com Mandalorian, ou você aceita o 7, 8 e 9 de uma forma mais ponderada? Me chame de budista, mas eu não odeio nada. Não, o 8 eu odiei. Não, o 8 é muito ruim. Mas, cara, eu já tentei, assim, eu acho que quando o cara faz o Rian Johnson lá, que é o diretor, faz graça dos fãs pelo que eles acreditam, por como eles se envolvem, como é emocionalmente poderoso, um negócio que dura tantos anos no cinema, eu acho que o cara se perde no próprio ego, saca? De o J.J. Abrams fala, né, que a trilogia não tinha nada muito amarrado, né? Ele já viu então, mas o J.J. Abrams é um cara que entende a importância daquilo para quem acompanha. Ele respeita o fã. Como ele fez Star Trek. Sim. O 7 é legal, eu gosto do 7. Acho que, assim, podia ser, mas é legal depois, o 7. Aí, cara, o 8, porra, o cara quer ser muito subversivo, ele quis ser muito artista. E, cara, Star Wars, James Bond, essas palavras, você não tem que ser artista. Você tá em função, a história é maior do que o diretor. Exato. Então não pode ser diretor artista, tem que ser diretor que se tira da história e fala, beleza, eu vou respeitar o cânone. É isso, entendeu? Então, assim, é papo para um podcast único. Só sobre a gente trazer uns caras de cultura geek e tal. Mas eu acho que aí, cara, o Mandalorian, ele vem, trazendo aí na tua resposta, ele vem como uma redenção. Tanto que o episódio chama The Rescue, né? Eu não acho que é o The Rescue do Baby Yoda lá do Grogu, é o The Rescue do todo. Sim. Que é o Dave Filoni e o Jon Favreau, que mantiveram o Mark Hamill, o Luke Skywalker, escondido. Imagina, ninguém sabia. Tinham, sei lá, 20 pessoas no máximo que sabiam que o cara ia aparecer. Então, é um impacto. Se você for se você acha que isso não é relevante, você que está nos acompanhando, põe aí depois, reação dos fãs assistindo esse negócio. Você pode julgar e falar assim, um monte de nerd eu sou desse também. Eu vejo react, eu fico dando search no YouTube pra ver react, todo mundo chorou, né, nos últimos 10 minutos. Aí você pode julgar ou você pode olhar e falar, cara, olha o tamanho do impacto de uma mensagem e o poder que tem esse troço. Assim como, por exemplo, eu não sou fã de funk, mas eu vejo o poder de comunicação e acesso que isso tem com a juventude. Sem juízo de valor, de novo, para bem ou para mal, o acesso é brutal. E isso, para fazer adulto chorar daquele jeito, copiosamente, cara, se eu for para assistir agora, eu choro. De novo, e várias vezes, porque evoca o senso, dá até embargo na voz, evoca o senso de esperança, saca? Tipo, de você falar, cara, é um brother e é o herói. A mitologia e depois as histórias, eu acho que você falou da Marvel, a Marvel e esses filmes, eles servem como a mitologia de hoje, assim como o meme e a pintura rupestre de hoje. A gente continua igual, a gente só mudou o meio. Essas coisas servem para evocar as nossas principais características, como, por exemplo, a esperança, o respeito. Então o Luke Skywalker é meio idealizado, não adianta querer que ele seja muito humano. Os da Marvel, eles têm defeitos, eles são heróis com defeitos que aproximam eles das pessoas, mas no final do dia o brother faz assim e se mata para salvar todo mundo. Ele era o cara mais egocêntrico de todos. Então eles são idealizados também. Isso é ótimo, porque eles servem como inspiração. Então, para se dizer assim, eu sou muito fã de Star Wars, adoro Marvel, acompanho tudo também, tudo imaginável. Estou vendo a série do Loki agora, por exemplo. Hoje tem o terceiro. Hoje tem o terceiro, tá animal, acho que tem várias parábolas, sabe, vários negócios. Eu acho que são grandes storytellers por trás dessas coisas. Muito bom. E é fascinante poder viver nesse ambiente. Cara, cada ramificação desses multiversos que a gente vai conversando gera um episódio, né? De qualquer tema que a gente falou hoje, a gente poderia ir longe em qualquer ramificação de qualquer tema. É o que tem a ver com o que eu falei no começo, falar com gente inteligente, tipo, bate-papo, as coisas, mas as coisas vão ramificando. Você vê, depois que eu falo com Toledo que não gosta de Star Wars, e mesmo assim é inteligente, você gostando, o negócio evolui. Toledo, assista Star Wars. Luiz, reta final, perguntas... rápidas e respostas que depois vão gerar os cortes e micro conteúdos do podcast também. Boa. Cara, você é um cara de hábitos e rotinas? E se sim, quais são, assim, de saúde, performance e por aí vai? Mais ou menos. Um dos meus principais defeitos, meus principais gaps é disciplina. Eu realmente não sou o mais disciplinado de todos. É uma coisa que eu tenho trabalhado, e tenho trabalhado não no sentido talvez de transformar e ser o cara super disciplinado. Você precisa de um bom CEO no seu negócio, né? Sempre. Sempre. Somos. Mas é uma ideia de conseguir usar esse lack de discipline, né? Essa falta, Siri, porra. Essa falta de disciplina
como algo que potencializa aquilo que eu faço bem. Então, eu não tenho hábitos tão recorrentes. Eu estou criando umas rotinas agora para a saúde, que são importantes. Eu sempre fiz muito exercício, sempre fui muito ativo, e estou retomando algumas coisas dessa para questão de saúde. Isso ajuda no resto. Das rotinas, eu tenho tentado me ambientar melhor nisso. Mas, assim, alimentação, esse tipo de coisa, a pandemia foi muito importante no sentido de aprender a cozinhar, me aprofundar nisso, criei um gosto tremendo pelo troço, então fico inventando sempre um negócio diferente e tal. Então, são coisas interessantes. A minha rotina, fora de pandemia, é de muita viagem. Eu pego 2 ou 3 voos por semana, então, ou 6, né, meio com ida e volta, sei lá. Então, acaba que é difícil ter uma rotina com isso, mas isso se tornou a rotina. Então, acho que são adaptações aí para serem feitas. Tenho a aprender ainda nesse cenário. Muito bom. Então vamos lá para as dicas finais. Então, bate-bola, pergunta e resposta. Um livro que você recomenda? Cara, Clay Christensen, O Dilema do Inovador, Innovator's Dilemma, que é um livro de 2019. E, cara, é super atual e vai continuar sendo atual. E aí, se eu puder adicionar, eu vou te falar de 2. Os executivos empreendedores, que estão aí, tipo o Diego Barreto com Nova Economia, o próprio do Toledo, do Marcelo também, o Dono, e todos os outros livros aí que tem, o Thales lançou, o Alfredo lançou, são muito bons. O do Israel lá com a Amélios também, que é bem legal, porque mostram jornadas reais. E eu vou falar um que pouca gente deve conhecer, que é um livro de um cara, sobre um cara que chama John Law. Eu não lembro o nome do autor agora, mas esse cara foi o cara que é basicamente o criador das finanças modernas. O livro chama Millionaire, Milionários, porque até então não havia como existir milionários, porque era tudo lastreado em moedas. E esse cara inventou o desenho novo. E na época ele foi super descreditado, ele era mulherengo, ele era meio criminoso e não sei o quê, mas esse cara criou as bases do que é a economia. Então, quando alguém fala do Bitcoin ou das criptos, para mim é um paralelo muito legal. Vale a pena, é um livro legal de ler. Legal. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, podcast, filme ou série? Moneyball, já devem ter recomendado aqui, mas um filme lá com o Brad Pitt e com o outro brother lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas que é um filme sobre como eles reinventaram o beisebol. E para mim, ele é exatamente o que acontece quando a gente vai levar nas empresas as transformações. Todos os caras que são do status quo anterior relutando contra, falando que os caras não sabem disso, e os dados todos mostrando o contrário. É um filme que, para mim, conversa demais com a questão de inovação. Então, esse seria legal. E aí, cara, podcasts ou conteúdos assim, que o pessoal, falando de futuro, Amy Webb produz coisas muito legais, Gerd Leonard produz coisas legais, Thiago Matos aqui no Brasil também produz coisas muito bacanas, a Marta Gabriel, tem uma galera boa aí. Legal. Uma frase que te impacta ou te representa, você deve ter uma tonelada, vem alguma na cabeça? Cara, das séries aí também, Billions, House of Cards, mas aí é tipo gosto pessoal. Assim, eu também gosto das duas. Eu acho que elas explicam muito sobre o comportamento humano, entendeu? Green Book, aquele livro também, aquele filme com o Marshala Ali. Que vai ser o Blade aí também, mas que é um baita de um ator, e com o brother lá que foi o cara no Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome dele agora, Viggo Mortensen, que é um livro também que conta sobre pessoas. Eu acho que essas coisas ajudam muito a entender comportamento. E frase, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr uma frase minha e vou pôr uma frase do Kasparov. A minha é: o futuro é de quem sabe navegar no caos e de quem fica confortável nele. Que para mim é a essência do negócio. A gente tem que aprender a ficar confortável no caos, que ele é muito poderoso. E a do Kasparov, que tem a ver com quando ele perdeu para a máquina, lá para o Deep Blue da IBM, perguntaram para ele, como é que você, se Kasparov é enxadrista russo hiper famoso, um dos melhores da história, se não o melhor da história, e aí perguntaram para ele como é que você se sentiu quando você perdeu para esse computador, né? Tipo, tal, e qual é a sensação da derrota? Ele falou: é uma derrota para mim, mas a máquina vencer um ser humano é uma vitória da humanidade. E isso para mim é muito poderoso, porque mostra que mesmo quando a gente é derrotado, se a gente conseguiu avançar para o amanhã, a gente é vencedor. Então é um desprendimento sobre os nossos egos e os nossos desejos pessoais. Assim. Mostra então, muito sobre desprendimento, né?
sobre desprendimento. A Skynet, no final do dia, é uma vitória da humanidade. Mas, enfim, eu acho que é uma frase muito poderosa. Eu não sei se você viu recentemente, até para dar dica, Superhuman, tem no YouTube. É uma parada super legal aí que tem no YouTube. Uma série sobre super-humanos e como o pessoal tá fazendo. E outro dia rolou um negócio de Go, aquele jogo chinês. Antigo, tal, super antigo, um dos jogos mais antigos do mundo. Uma máquina conseguiu vencer um ser humano. Não sei se você viu isso. Não vi. Pela primeira vez, ele tem muitas variáveis, muito mais do que o xadrez e tal. Uma máquina conseguiu. E é um grupo super forte lá da Inglaterra e tal. Enfim, vale a pena assistir, tem no YouTube, é fascinante o documentário. E, de novo, é uma outra vitória da humanidade. Então a gente está conseguindo avançar fortemente disso. Luiz, muito bom, cara. Assim como todos os outros podcasts e palestras, entrevistas que você deu, se deixar vai longe. Então tem que conter, às vezes, a pauta. Acho que cobrimos 2/3 e poderia ser muito mais das ramificações dos multiversos que a gente conversou. Queria agradecer, puta papo bom, cara. Conheço... a gente nunca se cruzou para conversar nessa década aí, talvez, de ter amigos em comum, passar por lugares similares e tudo mais, então foi muito bom. Espero manter contato e queria deixar a palavra final aí para você. Cara, a palavra final é repetir de que o futuro é de quem sabe navegar no caos e que as pessoas aprendam a ficar confortáveis nele. Eu acho que isso é um processo e para todo mundo é inevitável. Então é meio igual o negócio da chuva que eu falei. Vai chover. Então não tem muito eu não gosto, eu quero, eu não quero. Tem ou se adapte ou empacote, que é uma coisa meio recorrente. E, por fim, cara, um prazer participar. O papo foi super legal, como você falou, a gente podia ter entrado em várias ramificações infinitas e certeza que assim que estivermos espetados e vacinados, faremos aqui em casa na praia, vamos fazer aqui um Disruptive Talks com pizza junto, porque aí as coisas fluem melhor. Uma pizza vegana impressa numa impressora 3D, não precisa esperar até a gente faz em breve. Foi um prazer estar aqui, cara, espero que a galera tenha gostado também desses papos e manda as perguntas, sugestões, que aí a gente vai desenvolvendo o papo para frente. Onde que as pessoas te acham, Luiz, nas redes? Cara, me encontram no Instagram, @LuizCandreva, Luiz com Z, em todo lugar é o mesmo handle, o mesmo handler, né? Handler. O mesmo barra 7 depois do arroba. E YouTube também, a gente tem os canais da EIO, que também são bem legais, que é uma outra abordagem, então podem me encontrar por lá também. Muito legal. Luiz, obrigado. Queria agradecer também a audiência aí que tem crescido, que tem acompanhado. É curioso, né, Luiz? Assim, não sei se você tem visto, assim, eu tenho falado sobre empreendedorismo, tech digital, 70% das vezes, e o outro 1/3 eu trago atleta, eu trago jornalista, mas sempre para entender esse lado da alta performance e onde tudo se ancora, né, em um ponto comum, né? Então, por exemplo, eu trouxe o Damian Maia, atleta do UFC, 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, eu trouxe a Isa Pessini, campeã do Miss Olímpia, fisiculturista número 1 no Brasil, né, e por aí vai. Então, queria agradecer aí a audiência, falar que se você está vendo no YouTube, acompanhe também a versão em áudio no Spotify. Quem está ouvindo no Spotify, vai no canal no YouTube para ver todos os canais para facilitar. No link do perfil do Instagram, Léo Cuba, tem todos os canais agrupados, e também assina a newsletter, porque você pode receber todos os episódios. Eles geram um infográfico feito à mão pela Ana Palu, uma das principais profissionais de facilitação gráfica do Brasil, que organiza todas as ideias de cada episódio num infográfico em A4, que é um colecionável em alta resolução, que quem assina a newsletter recebe e depois pode imprimir, enquadrar e fazer o que quiser. Então é isso, Luiz, obrigado, pessoal, obrigado, a gente volta no próximo episódio.